UFRJ e também no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. E para começar a contar um pouquinho do meu interesse pela científica em banca de jornal na época, eu estava conversando ontem em Salvador com o Sandro, que às vezes a gente mistura divulgação científica com educação. Eu acho que a divulgação científica, no meu caso, foi um complemento importante da minha formação, da minha educação. Então, o meu interesse pela ciência veio muito de devorar revistas, como na época algumas super interessantes, e principalmente a Ciência Hoje. E eu poderia dizer hoje em dia que a minha motivação maior por tentar comunicar a ciência com o público leigo é tentar, por exemplo, aumentar o número de cientistas no Brasil. Aqui é um levantamento rápido, a gente tem um cientista já cada mil habitantes no Brasil, na Coreia 11 vezes mais, nos Estados Unidos são 9,5 vezes mais. Só que, na verdade, eu tento trabalhar, me esforçar para fazer um pouquinho de comunicação científica, porque isso me torna um cientista melhor. Eu acho que hoje em dia eu sou um melhor cientista porque eu acabo tendo que ler outras coisas e acabo tendo que trabalhar um pouco mais essa questão de buscar onde é que está uma informação que possa ser mais atraente para o público. O Salvador também estava comentando ontem de você dar o brócolis para a pessoa comer misturando ela com batata frita. Então, mais ou menos, isso é importante mesmo. Bom, aí eu vou contar agora alguns testemunhos pessoais de situações que eu passei e que me ratificaram a importância e como a gente poderia trabalhar com divulgação científica. Uma delas foi uma época que eu estava nos Estados Unidos, eu fiquei 6 anos lá, fiz um pós-doc, depois fui trabalhar no Instituto, e quem trabalhava ali do meu lado era o Francis Crick, descobridor do DNA, e que tinha esse carrinho aqui, com essa placa. E eu vi como quer dizer, uma coisa completamente simples, obviamente ele fazia isso para brincar, mas isso, quer dizer, todo mundo que tivesse um mínimo de conhecimento de biologia via um carro que tinha lá as bases do DNA e que isso suscitava uma série de discussões. Eu lembro que depois, alguns anos depois, essa foto acabou parando com um colega meu, que na época dividia o apartamento comigo, que é o Alisson Mota, que está nos Estados Unidos. Essa foto foi publicada, acho que na Folha, dentro do outro contexto. Então, eu falei, pô, interessante que a gente consegue buscar, tem que buscar coisas que sejam atraentes para o público, para que eles possam conversar sobre ciência. Mas a gente entra dentro de uma questão que é uma questão que acaba influenciando todo mundo que é, num primeiro momento, profissional de ciência, é um cientista. E aí eu me meto esse livro aqui, que é de 1995, que diz que, quer dizer, qualquer coisa que a gente diga publicamente, o livro chama Selling Science, a gente fica preocupado com a nossa imagem, né? A gente fica preocupado, na verdade, com o que os nossos colegas, nossos pares vão dizer. Isso que eu acho que é uma questão que hoje em dia está um pouquinho menor, mas que eu acabei vivendo isso e vi outras pessoas que trabalhavam, obviamente, muito antes de mim com divulgação e tentavam se comunicar com o público leigo, sofrerem um pouco disso, porque havia até um certo tipo de bullying em relação a quem era o cientista que queria conversar com o público leigo. Fora isso, tem todo aquele mito de invencibilidade, superioridade, genialidade. Quando você se coloca, você se apresenta para o público, você fica suscetível a tomar pedrada. Eu acho que isso faz parte também, mas não é tão simples assim quanto talvez possa se imaginar. E aí eu vou colocar uma questão que talvez a gente possa debater um pouquinho melhor na mesa, né? Que é para discutir, quer dizer, se a participação do cientista em questões públicas ele interfere com a sua neutralidade e traz pressão sobre a ciência propriamente dita. Há ainda muitos cientistas que acham que o colega dele não deve se posicionar dentro de alguma questão pública, mesmo que ele tenha embasamento científico para isso. E eu vou aqui dar só 2 exemplos que eu fiquei muito honrado de participar. Um deles foi a questão sobre a utilização de células tronco embrionárias para pesquisa no Brasil. Houve um debate no Supremo Tribunal Federal, em 2007, eu participei, obviamente, de outras questões públicas que foram interessantes e peculiares, como, por exemplo, ir para Ana Maria Braga debater com um padre essa questão. Foi interessante, eu acho que eu cresci profissionalmente, mas ao mesmo tempo foi um pouco estressante. Uma outra mais recente é a discussão sobre descriminalização de drogas, principalmente de cannabis no Brasil, que foi uma outra questão também que está muito em alta e fez com que um grupo de cientistas se posicionasse em relação a esse ponto. E, obviamente, tem outras questões que eu acho que é importante que sejam debatidas e que, nesse caso especificamente, acabam trazendo algum tipo de retorno para a própria comunidade científica. Um deles é a questão relacionada com burocracia
em ciência, que é uma questão que já acompanha a gente desde 1958, tá? Que existem problemas de burocracia no Brasil para trabalhar com ciência, para importar reagentes, e foi uma questão que eu acabei participando também com vários outros colegas. A partir de 2004, a gente colocou uma carta na Nature sobre isso acabou repercutindo em vários fóruns, pegou capa de vários jornais, houve várias discussões, e agora tem o projeto de lei do Romário e da Mara Gabrilli, que pega um pouquinho de uma das pesquisas que a gente acabou fazendo com participação e apoio da SBPC, Sociedade Brasileira de Ciência e Comportamento, Academia Brasileira de Ciências. Então é interessante a gente poder colocar, então, questões de ciência, do cotidiano da ciência, dentro de grandes veículos de comunicação. E uma coisa também que eu acho que é uma oportunidade, no meu caso especificamente, é o tipo de trabalho que eu faço, que é um trabalho que ele acaba suscitando uma série de questões para o público em geral. Isso facilita essa comunicação com o público, que faz com que todo mundo tenha interesse em saber um pouquinho mais disso. Eu trabalho mais especificamente com células tronco e com células que têm a capacidade de se transformar em qualquer tecido do corpo. Então isso traz perspectivas e também acabam estando sempre presentes no imaginário coletivo, né? Já que essas células elas podem se transformar em qualquer parte do corpo podem eventualmente ser utilizadas como peças de reposição. Essa é a grande expectativa que se tem para se trabalhar com essas células. E, mais recentemente, quer dizer, um outro tipo de célula que acaba tendo esse mesmo tipo de competência de se transformar em qualquer célula do corpo, foi criado, isso foi em 2007 no Japão, a gente acabou absorvendo essa tecnologia, que é a chamada reprogramação celular. Você não precisa nem mais de um embrião para trabalhar com esse tipo de célula. É interessante ver como é que, do meu ponto de vista, é importante o cientista se posicionar, porque a questão do Supremo, hoje em dia, ela acaba sendo irrelevante, porque a questão está no outro nível. Por outro lado, se a gente não tivesse feito a discussão do Supremo, a gente poderia estar trabalhando ou dominando a tecnologia do que a gente faz hoje. E essa célula pode ser tirada num pedacinho de pele, ou da urina, e você reprograma, e você consegue, então, a partir de uma célula simples, como eu falei, como fibroblasto, criar tipos celulares dos mais diferentes do corpo, incluindo, por exemplo, espermatozoides e óvulos. Então, questões que estão sendo colocadas e vão ser cada vez mais colocadas em relação à própria estrutura familiar, já que dentro de algum tempo já vai ser possível, se já é possível com animais, com camundongos, você gerar, por exemplo, espermatozoides funcionais a partir de um pedaço de pele. E você pode, eventualmente, também criar espermatozoides e óvulos de pessoas do mesmo sexo. Então, isso vai mudar muito a forma como a gente... da própria sociedade. Quer dizer, é uma questão científica que tem que ser colocada, e por isso eu acho que a ciência tem que se posicionar sempre. O que a gente faz no laboratório é basicamente modelagem de doenças humanas. A gente cria neurônios a partir de fragmentos de pele ou de urina e tenta estudar. Isso aqui é só um exemplo, são neurônios humanos criados a partir da pele, e a gente estuda, então, como se fosse entre aspas, muito entre aspas, um mini cérebro a partir dessa tecnologia. E a ideia é você conseguir reprogramar essas células no paciente, criar neurônios que são idênticos, que têm o mesmo material genético do paciente, e buscar alterações que possam explicar eventuais doenças e tentar criar tratamentos que podem eventualmente voltar para o paciente. Essa é a proposta do que a gente faz, e isso facilita, de certa forma, a minha comunicação com o público, porque as pessoas têm, de fato, interesse em entender o que tipo de tecnologia é essa. Bom, mas aí entra uma questão importante, que é a questão da responsabilidade do social do cientista. Eu pergunto para vocês, quantas pessoas estão vendo golfinho nessa imagem? Tem vários golfinhos aqui. Tem um golfinho aqui, um aqui, um outro aqui, dois aqui, tem um pequenininho aqui. Começaram a ver? Curioso, você pega essa mesma imagem, mostra para uma criança de 7 anos, ela só vê golfinho. Isso é legal da história. Mas o ponto é o seguinte, você tem dois pontos de vista sempre para tentar explicar qualquer situação. E se a gente não se posiciona, se a gente não coloca o nosso ponto de vista, obviamente baseado em dados científicos, o outro lado começa a crescer e começa a colocar, por exemplo, questões como se fossem científicas ou verdade, e isso acaba confundindo ainda mais a população. Exteriores, infelizmente, toda vez que apareceu no Brasil foi fechada, né? São clínicas que oferecem serviços, entre aspas, muito entre aspas, tratamentos para pessoas que tenham doenças graves, doenças terminais, e por isso cobram
15 mil, 30 mil euros. Né? Tem uma clínica na China que continua aberta e que ela oferece tratamento para as mais variadas doenças. Obviamente esse tratamento não é eficaz, não é testado cientificamente, não é publicado. E se os cientistas não se colocarem para mostrar que isso não existe, você vai aumentando ainda o número de pessoas se deslocando, pessoas com doenças terminais, perdendo pouco tempo de vida que ainda tem, perdendo dinheiro. E isso é um problema e existe todo um guideline da Sociedade Internacional de Células-Tronco para que sempre que possível se discutir essa questão. E que, enfim, uma das coisas que eu tentei fazer para tentar discutir um pouco mais essa questão foi lançar um livro. Fiquei muito feliz com o livro vendeu, acho que deve ter pedido 7 mil cópias, foi ótimo, fiquei bastante feliz. Mas a quantidade de gente que você consegue atingir, que se preocupa com essa questão, foi muito modesta, apesar de eu ter, mais uma vez, ficado muito feliz com o livro. A gente resolveu, então, criar um site. Tá? Esse site aqui ele teve mais de 100 mil visitas, a gente já respondeu e-mails de mais de 1.000 pessoas, pacientes, familiares interessados em entender um pouco mais da questão de células-tronco, evitar o turismo de células-tronco, evitar essas clínicas. Então está sendo um trabalho gratificante. Eu tenho os meus alunos, estudantes e os pós-docs também acabam entrando um pouco nessa questão e respondendo. Só que, enfim, mais uma vez, alcance de 100 mil pessoas, 1.000 respostas, e a gente via que a questão tinha que ser maior. Aí eu acabei, por acaso, entrando numa outra seara, e que aí você vê o que é você conseguir atingir um número maior de pessoas. Que foi, na época, havia uma novela na Globo chamada Viver a Vida, e tinha uma paciente que tinha uma lesão medular. E essa paciente estava buscando tratamento. E a gente acabou conseguindo, por iniciativa pela abertura do autor e de outros colaboradores da novela, eu junto com o Roberto Lente, a gente acabou escrevendo um trecho de um diálogo da novela que eu vou mostrar para vocês agora. E foi interessante que não houve praticamente corte nenhum do que a gente escreveu, então foi quase como se fosse divulgando ciência ou uma informação científica para mais de 50 milhões de pessoas. Vou mostrar para vocês aqui só um trechinho como foi o diálogo. Sei que vocês estão dispostos a tudo para a Luciana voltar a andar, mas é preciso cautela para falar de células-tronco. Eu e a minha equipe nós estamos fazendo o que é possível para a reabilitação dela. Muito obrigada, Dr. Moretti. Nós gostaríamos de agradecer a dedicação de vocês. Mas eu andei pesquisando, eu li um pouco sobre pessoas tetraplégicas como a Luciana e vi que algumas pessoas voltaram a andar. Ou tiveram um progresso significativo, se o senhor entende? O senhor mesmo nos disse que o Brasil está muito avançado nas pesquisas sobre células-tronco e que há grande investimento na área. Nós estamos muito avançados, realmente. O Brasil, internacionalmente, é uma referência na área. As pesquisas são constantes e ininterruptas. Temos até uma lei que é a favor da utilização de células-tronco embrionárias humanas, o que é ótimo. Pois é, mas e na prática? O que estão fazendo por aí? Pessoas que voltaram a ter mais movimentos com as pernas, por exemplo, por causa dessas experiências? Nada ainda com comprovação, Tereza. Nós já sabemos que as células-tronco embrionárias, elas recuperam animais em laboratório. E ter ultrapassado essa fase já é um grande progresso para as pesquisas. Resta agora saber se elas vão responder ao que a gente quer, né? Ou seja, o tratamento vai dar certo ou não em humanos, né? De que maneira as células-tronco podem ser uma esperança de fato? Olha, as células-tronco embrionárias elas são capazes de se transformar em tecidos de qualquer parte do corpo. No caso da Luciana, ela sofreu um trauma na cervical, uma lesão medular. Então a ideia dos pesquisadores é que elas seriam capazes de reconectar os circuitos que foram interrompidos pela lesão. Entende? Ai, mas só de ouvir uma chama de emoção e de luz. A parte que eu não, tá? Mas isso não pode ser feito. Não, ainda não. No atual estágio das pesquisas, nós não temos resposta de como controlar essas células para que elas se transformem em células, digamos, certas. Bom, é um pouquinho mais longo, mas a ideia era justamente poder discutir ciência, de certa forma, dentro de um veículo que tem uma penetração tão grande como uma novela das 8, das 9. Né?
E foi muito gratificante que a gente começou a ver que, de fato, as pessoas começaram a entender um pouquinho mais do que era uma clínica, do que é um teste clínico. Então foi muito legal. E, obviamente, isso aí acabou me motivando a buscar veículos onde eu pudesse ter uma comunicação mais direta e mais rápida com o público. Aí a gente entra numa questão bastante atual, que é o que a gente pode chamar da nova praça pública da ciência, né? São as redes sociais. Que eu acho que é inevitável que a gente tenha que entrar nessas redes sociais, o cientista tem que entrar dentro dessas redes sociais, até porque há vários levantamentos que mostram que, e isso é óbvio, que a internet mudou a forma de comunicar a ciência, e dois, que tanto jornalistas científicos quanto cientistas estão muito subrepresentados dentro dessas redes sociais. E quando isso acontece, você acaba dando oportunidade para que outras coisas, outro tipo de estratégia de marketing acabe entrando na rede. Só um comentário, foi comentado antes pelo Luiz, eu comecei com a ideia de trabalhar um blog, e hoje em dia eu acabo que o blog está muito pouco atuante, e eu acabo trabalhando muito mais dentro do Facebook e do Twitter, porque me permite uma interação muito mais rápida com qualquer pessoa interessada em conversar ciência, e muito do que hoje em dia eu faço profissionalmente, eu consigo resolver mais rápido dentro das redes sociais. E uma questão que a gente tem que evitar, e por isso que é importante a gente ter sempre mais cientistas dentro dessas áreas, porque senão as pessoas acabam entrando e dizendo que com um chute vão resolver todos os problemas do mundo da ciência. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso e poder debater cientificamente dentro dessas redes, e evitando que ela seja ocupada por pessoas que acabam usando isso para outros fins. Bom, e aqui vou contar, estou praticamente terminando, vou contar um caso que eu acho que é muito interessante, que ele é não só uma questão de comunicação pública da ciência, mas que está, inclusive, rediscutindo a forma como os cientistas têm que conversar entre si. Há poucos meses atrás, saíram 2 artigos na revista Nature dizendo que você conseguia transformar uma célula do sangue, e foi extrapolado para outras células também adultas, em células-tronco iguais às embrionárias, simplesmente colocando essas células em meia hora num líquido ácido. Quer dizer, isso seria uma imensa revolução dentro da área, não só pelos custos que você tem hoje em dia para conseguir fazer a reprogramação celular ou trabalhar com células embrionárias, segundo porque, a partir da confirmação de que isso era possível, você acabaria discutindo a própria questão de regeneração, como é que se deu a evolução do processo de regeneração dessa categorização. Então era muito grande, tanto que a primeira autora, a Obokata, uma japonesa, ela foi praticamente catapultada de uma estudante do instituto japonês chamado Riken para uma candidata ao prêmio Nobel o ano que vem. Então uma coisa foi desse nível. Só que era tão simples que, obviamente, a maioria dos grupos de pesquisa, quem trabalhava nessa área, resolveu, vou testar isso no laboratório. Então todo mundo começou a testar. Era simples, você pegava um pouquinho de sangue ou um pedacinho de pele, botava meia hora, um pH 5.2, e a ideia é que com isso você conseguia alinhar as células-tronco. E ninguém conseguia fazer nada. E aí esse pesquisador, que é um cientista de fato, mas também ele é muito atuante nas redes sociais, ele começou a coletar, pediu nas redes sociais para que as pessoas enviassem para ele se estavam conseguindo ou não repetir o experimento da Obokata. E aí foram centenas e centenas de pessoas que não conseguiram repetir o experimento dela. O tipo de questão que ele levantou e a estratégia que ele usou para discutir isso, que ele chamou de fazer uma grande reunião de dados mundial, ela repercutiu no New York Times, no Boston Globe e em outros veículos de grande circulação. E, por outro lado, alguns cientistas mais tradicionais começaram a reclamar dele, falando que isso não era fazer ciência. Só que isso, primeiro, fez com que a Nature se posicionasse muito rapidamente em relação aos artigos e o próprio Instituto Riken. Tanto que os artigos foram retirados, e, infelizmente, trata-se de uma fraude. Só que isso foi muito mais rapidamente discutido por conta das redes sociais e por conta do Paul Knopfler. Então, eu acho que uma questão que às vezes preocupa muito o cientista que resolve trabalhar dentro dessa área, que resolve usar essas ferramentas, é mostrar que a ciência ela é falível, que a ciência não é perfeita. E isso, às vezes, as pessoas não querem colocar. Então, acho importante para mim ser um exemplo emblemático. Ele, hoje em dia, é uma pessoa que é referência. As revistas científicas citam os blogs, citam o Twitter e o Facebook do Paul Knopfler, e isso está mudando a forma como os cientistas, inclusive, conversam entre si. E para ser muito honesto com vocês, eu, hoje em dia, consigo buscar os artigos científicos que mais me interessam
por conta das redes sociais, por conta das pessoas que eu sigo, por conta das pessoas que eu converso. Então, a minha biblioteca atual é o Facebook e é o Twitter. Tá? Isso eu acho que é inevitável. Inclusive, por conta disso, eu acabo trabalhando muito com os meus alunos de graduação, principalmente, através do Facebook. Toda disciplina que eu acabo dando, eu crio um grupo fechado, obviamente, e a partir dali a gente discute coisas. E acho que a interação, você fica muito mais presente na vida do aluno quando você acaba entrando dentro de um ambiente que ele está ali já, naturalmente. Então, isso, eu não me vejo hoje em dia dando um curso de graduação sem ter esse complemento das redes sociais. E um ponto que eu também comecei a perceber e ficar muito animado nos últimos anos é como que o vídeo ele acaba ajudando a gente a divulgar a ciência, a discutir ciência de uma forma mais palatável para todo mundo. Obviamente, o texto tem a sua importância, a sua relevância, que isso é incontestável, mas a partir do vídeo, a ideia seria você coloca um vídeo, coloca uma sementinha, a partir dali você coloca outros textos e outras fontes, e com isso você pode ir reverberando um pouco mais. Eu acabei aceitando um desafio da Globo News e hoje em dia eu tenho uma coluna ao vivo toda sexta-feira, hoje não vai ter, para discutir ciência dentro do Jornal das 5. E está sendo uma experiência muito gratificante. No começo foi muito estressante também, porque você tem que entrar ao vivo para conversar com 2 jornalistas sobre um tema de ciência muito recente. Mas o impacto disso também é impressionante. Você, ao vivo, você tem quase 2 milhões de pessoas assistindo, fora que você depois vai para o YouTube e aí você continua discutindo ciência e continua tendo a possibilidade de atingir mais pessoas com uma questão que eu acho crucial também para a gente, que parece uma questão trivial. Sempre gosto de dizer isso. Alguém estava comentando que taxistas que gostam de falar de esforço salvador também, de vários assuntos, né? Só que muitos deles não sabem que tem cientista no Brasil. Então isso é só um exemplo, um reflexo de que a gente às vezes é muito pouco representado, as pessoas não sabem. Então, quando você coloca uma discussão semanal sobre ciência, eu sempre tento trabalhar resultados ou citar pesquisadores brasileiros, eu acho que isso pode ter um impacto legal. E eu acabei, por conta disso também, ficando mais animado e tentando trabalhar outras iniciativas para expor, via, principalmente YouTube, o cotidiano e a rotina de cientistas brasileiros para a população brasileira, que eu acho que também a gente acaba sempre projetando no pesquisador que vai para o exterior como ele é o exemplo de um pesquisador bem-sucedido, o pesquisador que opta pelo Brasil como um exemplo de pesquisador que está jogando na 2ª divisão. Obviamente a gente joga na 2ª divisão, mas não é pelo pesquisador, é por necessidade de aumento de melhoria de infraestrutura, de burocracia, mas não pela qualidade dos pesquisadores. E aí eu vou, para finalizar, contar 4 iniciativas que eu estou envolvido que tem a ver com vídeo, né? A primeira delas começou com um blog, com uma coluna dentro do Instituto de Ciência Hoje, do UOL, que era chamado Bioconexões, e depois se transformou em bate-papo sobre ciência. Aqui é um exemplo, uma discussão que a gente acabou fazendo com o Marcelo Iuca, que foi ótima, conversando sobre ciência, a importância da ciência, na visão de um cara que eu considero hoje em dia um pensador brasileiro interessante, com ideias muito provocadoras. Uma outra iniciativa que eu acabei participando, que é um canal de entrevistas também dentro do TV Ciência, junto com o Sérgio Brandão, onde a gente convida pesquisadores que vão discutir sobre um tema científico. Isso também teve um impacto legal. Vou só passar a vinheta e o comecinho do negócio. Problemas de memória. É inevitável que com o envelhecimento a gente vai deixar de lembrar de alguma coisa muito importante. Situações de dados que nós temos, e uma coisa interessante é que o nosso cérebro ele não é feito para guardar, na verdade ele é feito para esquecer, e se nós fôssemos guardar tudo que acontece o tempo todo seria impossível. Então na verdade nós temos um sistema que é bastante eficaz de deletando aquelas coisas que não... Então, quer dizer, é um outro canal que eu também acho que é legal, porque você aproxima um pouco mais e tira do estigma de invencibilidade do cientista para a população. Eu vou finalizar agora com uma outra iniciativa, que é uma iniciativa... Tem relevância. Deixa eu passar aqui. Que em 2015 a gente vai estar organizando no Brasil pela primeira vez um Congresso Mundial sobre o Cérebro, que vai ser no Rio de Janeiro. Isso foi legal porque é um congresso que ele é, na verdade, um congresso da IBRO, International Brain Research Organization, que acontece em vários... normalmente acontece na Europa, o Japão, e a primeira vez vai acontecer na América Latina.
E a forma tradicional de você divulgar um congresso como esse é você colocando panfleto dentro das pastinhas em outros congressos que acontecem no mundo, ou divulgando e-mail, ou fazendo stands em congressos, e isso acaba sendo caro e, de certa forma, ineficaz, né? Então, em parceria com o apoio da SBNEC, do Instituto Paulo Niemeyer e do CNPq, a gente resolveu criar um canal no YouTube, e quem está na frente dessa iniciativa é a Carla Almeida e a Laura Velli, que estão presentes aqui. E com isso a gente acha que vai conseguir divulgar não só o congresso, mas além disso falar sobre ciência. Então a gente vai ter 36 programas até 2015, com pesquisadores brasileiros também do exterior, para falar sobre questões do cérebro. Eu vou passar para vocês só a vinheta de um teaser, né, de abertura do canal. E foi legal que a gente já tem mais de 1.500 acessos, com os outros 2 vídeos que estão também no canal, a média é essa. E é isso, vou passar aqui, depois eu finalizo. Só um segundo. Em 2015, a última fronteira da ciência estará no centro das discussões. A exploração vai reunir os maiores especialistas. O ponto de partida será o Rio de Janeiro e o objetivo da jornada é nada menos do que o cérebro humano. A 9ª edição do Congresso Mundial do Cérebro vai acontecer pela primeira vez na América Latina em 2015. Mas a gente não precisa esperar até lá para embarcar nessa viagem. O desafio já começa em abril de 2014, quando entra no ar o Neuro Channel. É um canal no YouTube com vídeos curtos e dinâmicos, sempre bilíngues, português com legendas em inglês, inglês com legendas em português. Linguagem acessível para todos, presença nas redes sociais, programação própria, pesquisas do mundo todo, imagens espetaculares, descobertas ainda mais fascinantes. E não precisa ser especialista para ficar fascinado com o cérebro, basta ter um. Neurochannel, um canal ligado ao cérebro. Conecte o seu. Então é isso, gente. Eu acho que a gente não tem como sair mais das redes sociais, do YouTube. E eu acho que é muito importante a presença do cientista e esse diálogo do cientista com o comunicador de ciência, com o jornalista científico, porque na verdade quem vai estar ganhando no final é a própria população. Tá? Obrigado, gente.